Fala, povo de Deus, paz seja convosco, que a bênção de Deus alcance neste momento a sua vida e a vida de sua família. É sempre um grande prazer poder levar a poderosa palavra de Deus para o seu coração, gerando entendimento, gerando edificação e também esclarecimento bíblico e espiritual. Estamos dando início a mais uma mentoria bíblica e espiritual aqui no nosso canal no YouTube. Eu peço que você esteja comigo até o fim deste vídeo, anotando, digerindo tudo o que será exposto aqui em nosso canal no YouTube. A você que não é inscrito, você pode se inscrever, ativar as notificações, deixar um like e um comentário e também compartilhar este e outros vídeos do nosso canal. Nós concluímos terça-feira Paracletologia e vamos iniciar hoje outra doutrina excelente, excepcional, e você não pode ficar de fora desta jornada bíblica que começa hoje sobre Cristologia, a doutrina de Cristo. Fique comigo até o final e vamos juntos nesta matéria muito maravilhosa, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. É uma matéria que demanda muito tempo, é uma matéria muito extensa, porém nós sintetizamos, resumimos em 8 aspectos, 8 etapas para abordarmos a Cristologia, a doutrina de Cristo. Primeiramente, a Cristologia é uma disciplina da teologia sistemática que estuda acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, a teologia sistemática traz em pauta a obra e a pessoa de Jesus Cristo. O termo Cristologia é uma associação do nome messiânico de Jesus, que em grego significa Cristo ou ungido, com o sufixo logia, que é estudo, doutrina ou ensino. Portanto, Cristologia é o estudo, a doutrina e o ensino acerca de Cristo. Esta matéria teológica se reveste de grande importância pelo fato de estudar sobre o fundador do cristianismo, o paradigma do cristianismo, a referência do cristianismo, a maior religião do planeta. Jesus Cristo possui uma relação tão importante, tão excepcional, tão vital com o cristianismo que nenhum outro fundador de religião possuiu. Todas as demais religiões são de profetas e mestres mortos. O único que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi Jesus Cristo. Diante disto, o cristianismo é a única religião que o seu fundador vive para sempre. Então Jesus, sendo o fundador do cristianismo, ele vive para sempre, ele não morreu. Nós, como cristãos, cremos que Jesus Cristo, ele de fato morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, certo? Vamos resumir esta matéria extensa, muito profunda, em 8 principais tópicos a respeito de Cristo, ou Cristologia, ou doutrina de Cristo. Falaremos sobre a pessoa de Jesus, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, o caráter de Jesus, a obra de Jesus, o significado da morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo e a ascensão de Jesus Cristo. Primeiramente, vamos falar neste primeiro vídeo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro e âmago da história do mundo. A história civilizatória, ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus
é o único que divide a história. Se há um homem que divide a história e este é Cristo, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A própria história do mundo se dividiu por meio de Cristo. Como definimos muito bem, o parâmetro espiritual, teológico, bíblico que nós observamos dentro desse contexto é que Jesus Cristo, ele é o único fundamento que fundamenta a nossa fé. O teólogo Bancroft, ele diz: a pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente engastada na história humana e gravada nas páginas abertas das Sagradas Escrituras, mas também é experimentalmente materializada nas vidas de milhões de cristãos e entrelaçada no tecido de toda civilização digna deste nome. Por mais que os historiadores e pensadores do presente século queiram classificar Jesus Cristo como um simples fundador de religião, como Maomé, Buda, Confúcio, Zoroastro e tantos outros, jamais conseguirão ofuscar o brilho e a influência de Cristo e de sua obra no coração de milhões de pessoas através da história e nos dias atuais. Quanto mais tentam sepultar o cristianismo, mais vigoroso e glorioso ele ressurge em todo o mundo. Jesus Cristo, ele veio ao planeta, ele pisou nesta terra, neste torrão, e diz a palavra de Deus que o seu ministério durou cerca de 3 anos e meio, até a crucificação. Neste período, Jesus Cristo, ele demonstrou para os homens, para os publicanos, para os pecadores, para os menos favorecidos, o seu sentimento, a sua índole, o seu caráter, sendo o maior psicólogo que a humanidade já viu. A psicologia de Cristo funcionava da seguinte forma: Jesus, ele nunca olhou para o doente ou para a doença do doente, e sim para o doente da doença. Nós convivemos com uma geração que foca muito a doença e não o doente. Por trás da doença há um ser humano, há um sujeito vitimado pelo sistema. Jesus Cristo, com o seu caráter, com a sua personalidade uníssona, unânime, exclusiva, amável, augusta, ele olha para o homem, não importando a sua condição, o seu estado, o seu pecado, a sua índole. Ele é capaz de olhar para Zaqueu, aquele que roubava dos pobres em Jericó, e lhe outorgar uma oportunidade de salvação. Ele é capaz de olhar para a mulher adúltera, que estava prestes a ser apedrejada pelos homens, e entrar em defesa da mesma. Jesus Cristo e sua pessoa denota esta diferença quanto aos demais. É interessante que o cristianismo não pode ser comparado com outros cultos, como também Jesus Cristo não pode ser comparado com outras pessoas. Cristo é incomparável. Ele está acima de todos os homens. Ele não pode ser amalgamado a ninguém. Da mesma forma, o cristianismo, ele é incomparável. Acha-se em plano tão afastado do nível das religiões humanas quanto está o Ocidente afastado do Oriente. Jesus Cristo, ele é atípico, ele é exclusivo, ele é extraordinário. Por isso que Paulo, ele já disse: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós veremos esse texto
em Filipenses, vamos ler, capítulo de número 2 e versículo de número 9. E aí Paulo, eu vou reiterar aqui, ele claramente diz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então, Paulo dá ênfase ao nível que Jesus Cristo é inserido, sendo primogênito dentre os mortos, e lhe dá o nome que está acima de todo nome, ou seja, o nome de Jesus Cristo está acima de todos os outros nomes do planeta e da história universal. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não podemos negar que a pessoa de Jesus Cristo gerou, tem gerado e gerará uma grande influência e um grande benefício aos homens. Muitos estão trocando Jesus Cristo por outros que são falíveis, mortais. Cristo, ele representa o verbo preexistente de Deus. Cristo, a luz do tabernáculo, que na tipologia sintética ele representava a arca, o candelabro, a pia de cobre, o altar de bronze, o véu interior, a vara de Arão que floresceu. Cristo, a resplandecente estrela da manhã. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Cristo, a raiz de Jessé, a rosa de Saró. Cristo, o incomparável. Aceite a Jesus. Viva para Jesus. Olhe para Jesus e ande com Jesus. Que Deus abençoe aonde você estiver. Curve sua cabeça e ponha a mão no coração. Pai santo e justo, neste momento, Senhor, em que expomos esta mentoria bíblica e agora espiritual, eu quero apresentar todas estas pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso canal, fazendo anotações, se aprofundando, conhecendo mais a Tua Palavra. Que neste momento em que elas acompanham este vídeo aula, possam ser tocadas pela presença do Teu Filho Jesus. Que o Senhor Jesus neste momento entre neste coração, nesta alma, trazendo vida, trazendo refrigério, trazendo alegria, trazendo paz. Abençoa poderosamente a vida dos teus filhos, pois é assim que oro e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, obrigado aí por ter ficado comigo até o fim do vídeo. Eu volto terça-feira dando continuidade à nossa nova matéria da nossa mentoria bíblica espiritual, Cristologia, a doutrina de Cristo. Divulgue o meu canal, compartilhe os vídeos, curta, comente, deixe o seu like e me ajude a evangelizar o Brasil. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.